Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo Segundo Reis, como você nunca viu. Hoje, capítulo 6. No capítulo 6, houve alguns casos bem pitorescos. Estou tentando me ajeitar aqui. Primeiro caso. O machado que flutua. Os profetas de Eliseu decidem construir uma casa para ter espaço maior para morar. Todos os profetas vão ao campo, vão ao rio, perto do Jordão, para colher lenha. Um dos machados dos cortadores cai no rio e o profeta fala: ai meu Deus, esse machado era emprestado. Então Eliseu corta um galho de árvore, joga no local onde o machado caiu e o machado flutua. Milagre. O exército dos sírios é derrotado. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ele pediu conselhos aos seus oficiais sobre onde iria armar o acampamento. Mas o profeta Eliseu mandou recado ao rei de Israel, avisando que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali, esperando escondido para atacá-los. Então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar, e eles ficaram alerta. Isso aconteceu várias vezes. O rei da Síria ficou aborrecido, então chamou os seus oficiais e lhe perguntou: qual de vocês está do lado de Israel? Porque está nos dedurando, está contando a nossa estratégia para eles. Eles respondeu: nenhum de nós, ó rei. O profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo o que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Então o rei ordenou: descubram onde ele está, que eu o prenderei. Contaram-lhe que Eliseu estava em Dotã. Então ele mandou para lá uma grande tropa de soldados com cavalos, carros de guerra. Eles chegaram de noite na cidade e a cercaram. No dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias com seus cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos. O que vamos fazer? Eliseu disse: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Então Eliseu orou: Senhor, abra o entendimento de meu servo para que ele possa ver a realidade. Naquele momento, os olhos do servo se abriram e ele viu um exército de anjos acampado ao redor de Eliseu. Amém, né? Eliseu e a fome em Samaria. Essa fome aqui foi um dos cercos que o rei sírio fez em Samaria. A notícia é de que esse cerco tenha durado 3 anos. Foi tão triste
que eles vendiam a cabeça de burro por quase o quê? Quantos quilos de prata? Deixa eu ver aqui. Uma cabeça de burro custava quase 1 quilo de prata. E 200 gramas de esterco de pombo, o cocô de pombo, custavam umas 60 gramas de prata. Doído, né, gente? Uma vez eu ouvi um pregador dizendo que o cocô do pombo era porque a cidade estava sitiada. Então os pombos lá de fora comiam migalhas lá, voavam para dentro da cidade e faziam suas necessidades. Aí esse cocô era vendido. Mas é uma história bem estranha para se acreditar. Não sei. Em outro caso, o rei de Israel estava passeando e uma mulher disse: Rei, me ajuda. O que está havendo, meu senhor? Minha senhora. Então ela disse: Ontem nós cozinhamos meu filho e comemos cozido. E combinamos que comeríamos o filho dela hoje. Só que ela se arrependeu de fazer isso. Então o rei meneou a cabeça e disse: Meu Deus, meu Deus. Eu já perdi aqui qual rei que nós estamos falando. Ai, mas não tem problema não. É o rei de Israel, que está em Samaria. Enquanto isso, Eliseu estava em casa com alguns chefes do povo que haviam ido visitá-lo. Antes que o mensageiro do rei chegasse, Eliseu disse aos chefes: Aquele assassino está mandando alguém para me matar. Por isso, quando ele chegar, fechem a porta e não deixem que entre. O próprio rei virá logo depois dele. Eliseu ainda estava falando com eles, quando o rei chegou e disse: Foi o Deus eterno quem fez cair toda essa desgraça sobre nós. Por que não iria eu ficar mais tempo esperando que ele fizesse alguma coisa? Por que eu iria ficar? E Eliseu respondeu: Escute o que Deus eterno está dizendo a você. Amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo ou 7 quilos de cevada por 10 gramas de prata. O ajudante pessoal do rei disse a Eliseu: Mesmo que o Deus eterno abrisse as janelas do céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Eliseu respondeu: Com os seus próprios olhos você vai ver isso, mas você não vai comer. Então aconteceu que o exército sírio estava acampado ali, fazendo cerco a Samaria. Então existiam 4 leprosos que estavam ali afastados da cidade, com fome. Ninguém levava comida para eles. E eles decidiram: vamos falar com o exército dos sírios, porque o máximo que eles podem nos fazer é nos matar. E nós já estamos morrendo mesmo. Então eles foram lá. Só que aconteceu um milagre. Os anjos do Senhor fizeram o maior tropel ali em volta do acampamento sírio, que todos eles fugiram. Então os leprosos chegaram lá, eram 4. Começaram a comer, pegar ouro, pegar prata, roupas que os soldados tinham deixado para trás. Aí um caiu em si: olha, o que estamos fazendo não é certo. Se a gente não for na cidade avisar, Deus vai nos castigar. E eles foram lá e avisaram para o rei de Israel o que tinha acontecido. Então todos ficaram sabendo que no acampamento sírio tinha comida. Aí o povo, já esfomeado, saiu num tropel. E aquele policial que tinha falado, aquele guarda que tinha falado que isso era impossível, viu o povo vindo. Ele viu um monte de comida, mas o povo passou por ele, atropelou ele, matou ele. E a profecia de Eliseu se cumpriu.
Ele viu com os olhos, mas não comeu. E a fartura foi grande. Esse foi o final do capítulo 7. Capítulo 8, deixa eu ler aqui o título para ver se eu lembro. A mulher de Sunem volta para a sua terra. Eliseu tinha dito à mulher que morava em Sunem, a mãe do menino que ele havia ressuscitado, que o Deus Eterno tinha avisado que ia haver uma grande fome. Ia durar 7 anos naquela terra. E por isso ela devia sair de lá com a sua família e ir morar em outro lugar. Ela havia seguido o conselho do profeta e tinha ido com a sua família para a terra dos filisteus, onde ficou 7 anos. Quando passaram esse tempo, aí a mulher voltou e tudo ficou bem. Amém, não é? Capítulo 8 ainda. Eliseu foi até a cidade de Damasco, numa época em que o rei Ben-Hadad da Síria estava doente. Quando o rei soube que Eliseu estava ali, disse a Hazael, um dos seus oficiais: leva um presente para o profeta Eliseu, peça que ele venha e consulte ao Deus Eterno sobre mim. Então Hazael foi lá e falou isso. E Eliseu disse para ele: o Deus Eterno me disse que o rei vai morrer, mas diga a ele que vai ficar bem. E ficou olhando firmemente para Hazael durante tanto tempo que ele ficou meio desconcertado. De repente Eliseu começou a chorar e disse a Hazael: por que você está chorando? Aí Eliseu disse: é porque eu estou vendo que você vai castigar o meu povo. Muito bem, eu vou parar por aqui, capítulo 8. Também tenho a questão aqui, o reinado de Jeorão de Judá. No 5º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, como rei de Israel, o rei era Jorão. Jeorão começou a reinar em Judá, que era filho de Josafá. Durante o reinado de Jorão, o país de Edom se revoltou contra Judá e se tornou independente. Uau! Desse tempo em diante, Edom ficou independente de Judá. Mas isso está contado no livro de História dos Reis de Judá, o reinado de Acasias de Judá. No ano 12 do reinado de Jorão, filho de Acabe, como rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Acasias tinha 22 anos de idade. Ele governou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele se chamava Atalia e era filha do rei Acabe e neta do rei Onri de Israel. Por ser aparentada com o rei Acabe pelo casamento, Acasias seguiu o exemplo da família de Acabe e pecou contra Deus Eterno. O rei Acasias se juntou com o rei Jorão de Israel a fim de guerrear contra Hazael da Síria. Os exércitos deles lutaram em Ramote Gileade e Jorão foi ferido na batalha. Então ele voltou para a cidade de Jezreel a fim de tratar dos ferimentos. E Acasias foi até lá para visitá-lo. Logo mais falaremos sobre o capítulo 9. Estamos vendo Segundo Reis, como você nunca viu. Que o vigia das pessoas te abençoe, te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê